2 Coríntios capítulo 12, nós vamos falar de algo hoje que tem um cadinho de tempo que a gente já sabe, mas é bom a gente lembrar disso daqui. Quem achou, diga amém. Versículo 3 em diante. Melhor, versículo 2 em diante. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe. O tal foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis, que ao homem não é lícito proferir. Do tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque embora desejasse gloriar-me, eu não seria um tolo, porque direi a verdade. Mas agora disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê em mim ou que ouve de mim. Olha o 7. E para que eu não me exaltasse acima da medida pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa, eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que ele se afastasse ou tirasse isso de mim. E ele me disse: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então é que eu estou forte. Pai, obrigado. Eu sei que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações e não será agora que o Senhor fará isso. Eu te agradeço, pois fica mais leve a minha responsabilidade. Mas eu quero pedir ao Senhor Jesus para que o Senhor não pare de falar agora. O Senhor já falou até agora, continue falando com a gente. Senhor, leve para longe desse ambiente, leve para longe dessa igreja tudo aquilo que impede a gente de alcançar e encontrar a sua palavra. Leva para longe desse lugar todo espírito de inveja, todo espírito de que possa gerar frieza, toda incredulidade, toda mente cauterizada. Senhor, Tu és Deus que anula todas as coisas que podem impedir a gente de estar perto de Ti. Então eu peço para que o Senhor venha agir nesse lugar, nesse ambiente. Fale conosco, pois a Tua voz é suficiente para que algo aconteça aqui. Nós Te agradecemos e pedimos ao Senhor que se mova no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sei que vigília é um culto desafiador, pois muitos irmãos vieram de um dia corrido, às vezes de trabalho e tudo, e por causa disso, eu sei que quando a gente pega alguém que fala devagarzinho, é mais difícil prestar atenção. Eu não sou, eu nasci devagar. Eu nasci devagar, e é sério, passou 20 dias do dia de eu nascer. Eu nasci devagar. Então eu vou aos poucos, mas eu queria que você me desse a sua atenção. Amém? Amém? Olha para mim aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Caminhar com Jesus é um privilégio que nós podemos desfrutar
por causa do que Ele fez na cruz do Calvário. É um privilégio porque temos a oportunidade de sentir em nós a sua presença. É um privilégio, pois nunca estamos só. Servir a Jesus é o maior privilégio que nós podemos ter. Ser morada de Deus é uma honra, uma alegria. Tudo isso é maravilhoso. Agora, caminhar com Jesus não é fácil. E o próprio Jesus diz: no mundo tereis. Jesus não disse isso aos homens que rejeitaram ouvir Ele. Jesus disse isso aos seus discípulos. Caminhar com Jesus não é fácil, é desafiador, é guerra, é luta. Jesus chegou a dizer para os seus discípulos, aqueles que caminhavam com Ele, na oração do Pai Nosso, que eles deviam orar para não cair. Jesus disse aos discípulos, ou seja, Jesus entendeu que, apesar de estar com Ele, seus discípulos enfrentariam desafios que precisariam de uma ajuda para passar, para superar, para enfrentar cada um desses desafios. Escute, e uma coisa que a gente precisa ter muito certo dentro de nós é que existem coisas na caminhada cristã que incomodarão em alguns momentos. Acredite, Jesus é o nosso amigo, nosso consolo, nosso ajudador. Mas existem coisas que nos incomodam que Ele nunca arrancará. Vou melhorar. Existem coisas que nos incomodam, que foram colocadas por Ele, apesar da sua bondade. Nós temos em mente uma definição sobre o que é bom e o que é ruim. Geralmente aquilo que é bom é aquilo que nos gera prazer, é aquilo que nos gera alegria, é aquilo que não nos faz chorar. Só que a gente precisa entender que, escute, olhe para mim aqui, a gente precisa entender que a bondade de Deus não está necessariamente atrelada ao fato dele fazer algo de bom para nós. Quando a Bíblia diz que tudo coopera para o bem, a Bíblia não está dizendo que tudo que acontece é bom. A Bíblia está dizendo que tudo que acontece coopera para o... Isso nos faz entender que existem coisas boas e coisas ruins que cooperam para o bem. A gente precisa guardar dentro de nós essa certeza. Que certeza? Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Só que o Deus que é bom, que cuida de nós, que é maravilhoso, por vezes permitirá, e não só permitirá, colocará no meu caminho coisas que me incomodam. Existem coisas que Ele colocará para que algumas lágrimas desçam. Esse Deus bondoso vai fazer na caminhada a gente chorar às vezes. Esse Deus bondoso vai fazer a gente na caminhada, em alguns momentos, sentir um aperto no coração por tanto peso que sentimos por estar envolvido em algo que dói. Esse Deus bondoso que servimos, em alguns momentos vai permitir que alguém que nós amamos venha morrer. Vai permitir que alguém que gostamos tanto e que começamos uma amizade na infância vá embora uma hora e os laços de amizade sejam quebrados. Esse Deus que é bom vai permitir que às vezes só tenha a farinha. Esse Deus que é bom vai permitir que às vezes a gente entre um mês sem condições financeiras para pagar todas as contas. Esse Deus que é bom vai causar em nós algumas feridas. Que isso, Lucas, a Bíblia diz que aquele que causa ferida é o mesmo que cura. Nós falamos do Deus que cura,
mas precisamos conseguir olhar para o Senhor e continuar vendo a sua bondade, mesmo quando somos feridos por Ele, mesmo quando somos maltratados por Ele. Paulo disse: trago comigo as marcas de Cristo. E Paulo não estava dizendo só das marcas que ele imprimiu na alma e na mente de Paulo com os seus ensinamentos. Paulo estava dizendo de marcas no corpo. Paulo estava dizendo de marcas nas suas emoções. Paulo estava dizendo de marcas nas almas. Esse Deus que é bondoso, por vezes vai agir diferente daquilo que a gente espera. Nos cercam todos os acontecimentos que vêm ao longo dos dias e ao longo da vida. Tem sim um motivo, um propósito e uma causa. Não conseguimos compreender que existe isso quando estamos em momentos difíceis. É muito facinho quando está tudo tranquilo dizer: eu sabia que aquilo lá era para que eu amadurecesse. Depois que passou, tu fala mesmo, e aí é fácil. Eu sabia que eu precisava perder aquelas pessoas. Tudo bem, mas Paulo está dizendo isso enquanto ainda carrega o espinho na carne. Aquele negócio espetava Paulo, e Paulo, sentindo o incômodo daquilo, Paulo diz isso daqui: eu entendi que existe um propósito com isso, com tudo o que está incomodando. Acredite, por favor. O Senhor Jesus marcou essa noite para revelar a nós que existem coisas que incomodam, que foram sim colocadas por Deus, mas que todas essas coisas existe uma finalidade. E eu não estou pregando isso daqui só para quem já passou por um período de incômodo, só para quem já deixou de sentir a dor que sentia, só para quem não sente mais aquilo que machuca. Eu estou pregando para gente que está cultuando, sentindo os cutucões do espinho. Estou pregando para alguém que está me ouvindo, e de vez em quando o espinho cutuca a tua mente, dizendo: olha a tua conta, olha a tua vida, olha a tua história. E eu vim pregar para dizer para a tua alma que o Espírito está trabalhando essa noite para implantar uma verdade na tua alma. E a verdade é: existe uma causa para tudo aquilo que incomoda. Existe uma causa para tudo aquilo que dói. A alma de alguém precisa encontrar essa palavra. E se eu fosse você, levantava a mão para receber. O Senhor está pregando para alguém essa noite, está dizendo: ah, como eu queria que você entendesse que eu provoquei algo para que algo acontecesse em ti, que eu estou promovendo algo que, ainda que incomode, promoverá algumas coisas na tua alma. Recebe essa palavra, que a tua alma seja abastecida com a certeza de que Deus tem um propósito com tudo que incomoda. Uma olhada para alguém, sinto Jesus aqui. Diga para ele ou para ela, diga assim: o Senhor está dizendo que tudo que incomoda tem um propósito. Coloque a mão sobre o teu coração. Diga: ó, minha, escuro na minha frente. Tudo fica difícil, pastor, de entender. Às vezes as promessas que Deus já falou com a gente fica difícil de ser lembrada. E parece que, meu Deus, o que é que está acontecendo? Em alguns momentos, apesar de sabermos que Deus cuida de nós, a gente chega até pensar: meu Deus, será que estou sozinho? Só que essa é uma verdade que acalma no nosso coração quando não temos o Jadson para cantar. Aleluia! Eu sinto uma graça de Deus segurando a mão de alguém, dizendo: aquiete o teu coração, assim diz Deus. Eu estou cuidando de
as coisas. Bote na mão dos 2 ou 3 e diga assim: tem nada perdido. Aleluia, 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 aleluia. Quantas vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, pastor, e fala: meu Senhor, o que é isso? Mas essa voz sempre vem alimentando a nossa alma e aquietando o nosso coração, dizendo para nós: algo está acontecendo, algo está acontecendo. Fácil é aqui, ouvindo tudo que está sendo ouvido, confiar que Ele cuida de nós. Difícil é quando a coisa aperta, mas eu disse dos desafios da vida cristã, e esse é um dos desafios: conseguir erguer os olhos para onde vem o socorro e reconhecer: Ele não me abandonou. Eu não preciso inventar nada, mas eu sinto na minha alma o Espírito Santo dizendo: Lucas, avisa para alguém que eu estou trazendo descanso agora. Levante as suas mãos. O Espírito de Deus, dono dessa casa, que conhece esse trabalho, aquieta agora a alma de alguém agora. Há uma ordem vindo de Deus para uma tempestade, dizendo: aquieta-te, eu tenho cuidado de vós. Dá para adorar a Jesus? Será que dá para engrandecer ao Deus que promove uma dor para fazer alguma coisa em você? Aleluia! Quando compreendemos que Ele tem um propósito, a possível perseguição do chefe não é vista dessa forma. Sabe, ter a certeza de que existe um propósito com tudo que eu estou vivendo me faz olhar para tudo de uma outra forma. E que bom, olha para mim, que bom seria se nós crentes conseguimos olhar para todas as coisas com essa ótica. Existe um propósito. 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 Que bom se olhássemos para tudo que dói e enxergássemos desse jeito. Existe um propósito. Paulo diz: olha, para que eu não me exalte. Ah, meu Deus. Gente, Paulo não só compreende um propósito, Paulo compreende uma necessidade que ele tem de viver aquilo ali. Paulo diz: para que eu não me exalte. Exatamente isso. Não é ninguém falando sobre Paulo dizendo ele precisava passar por aquilo para não ficar soberbo. Paulo diz sobre ele mesmo: eu precisava desse negócio. Sabe, o espinho na carne, muita gente fala que é uma coisa, que é outra, que é uma coisa, que é outra. E eu não vim aqui dizer o que é, mas uma coisa eu sei: que o espinho na carne era um equilíbrio para Paulo. Pois o espinho na carne, por aquilo que Paulo diz, era aquilo que segurava os pés dele no chão e a cabeça dele no céu. Paulo diz: olha, para que eu não me exalte. Em outras palavras, Paulo está dizendo: para que eu permaneça firme. Acredite, gente, aquilo que doía tanto estava fazendo um bem para Paulo. Quando Paulo compreendeu, Paulo começou a dizer: eu tenho tanta alegria com isso daqui.
Porque esses negócios que incomodam tanto, eu reconheço que isso daí ajuda a me fazer continuar firme e fiel a Ele, para que eu não me exalte. Você já viu gente que se sente pronto e resiliente, resistente para tudo? Tem gente que é assim. Tem gente que acha que se Deus fosse fazer ele lá no jardim, Deus colocaria ele no primeiro dia, porque ele já estaria pronto para viver num lugar que não tinha fruto, nada. Gente, a criação, ela se dá em 6 dias. Deus não cria o homem no primeiro dia. Por quê? Simples, não tinha uma fruta para o homem comer. Como que Deus vai botar o homem lá vai comer o quê? Vai beber o quê? Não tem como. Não tem como. Deus coloca o homem depois de aprontar algumas coisas, depois de fazer animais, depois de colocar algumas plantinhas, depois de colocar um piqui, depois de colocar algumas coisinhas para Paulo comer, melhor, para Adão comer. Só que a gente não consegue às vezes entender o que é que Deus está fazendo, ou melhor, não consegue entender que existem coisas que são necessárias. Era necessário que houvesse o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia da criação para que depois o homem aparecesse. Era importante. Gente, Paulo bate no peito e diz: eu preciso passar por isso. E aqui é um outro desafio. Qual o desafio? Reconhecer que temos necessidade de ser machucado às vezes. Eu disse que tem gente que se sente pronto, né, irmão? Tem gente que se sente pronto, acha que não precisa de passar por nada. Não, eu não preciso passar por isso aqui. Não, eu não preciso ouvir uma bronca dessa. Não, eu não preciso nada. Tá pronto. Interessante, por que Jesus não leva você? É tão bom, é tão santo, é tão pronto. Paulo está dizendo: eu reconheço que tenho uma necessidade de viver isso daqui. Quando a gente vê Paulo lá na frente dizendo: eu sinto prazer, a gente não entende por que Paulo diz que eu sinto prazer. Primeiro, Paulo vê um propósito. Segundo, Paulo reconhece que tem necessidade, que tem uma necessidade de passar. Quando reconhecemos que temos necessidade de passar por determinadas coisas difíceis, a gente passa por elas cantando. Acredite, cantando. Quando eu reconheço que eu preciso ser tratado, ser moldado, ser esquecido, ser deixado de lado, ser cortado de algum lugar, ser abandonado por algumas pessoas, ver a porta fechando. Quando eu reconheço isso daqui, tudo fica mais fácil. A gente está pedindo uma vida mais leve para Deus, e Deus está dizendo: a vida se transformará em mais leve. Não quando eu arrancar aquilo que te incomoda. A vida se transformará em mais leve quando você compreender a necessidade que você tem de tudo aquilo que você está vivendo. Aleluia! Pare, em nome de Jesus, de ficar fazendo a vida inteira campanha para Deus arrancar o que incomoda. Você tem liberdade, toda liberdade. Peça a Ele o que você quiser, mas pare, porque tem coisas que Ele não vai arrancar. E aí você tem duas escolhas: ouvir que a vida inteira amargurado, batendo a cabeça e angustiado, ou tente entender que Ele sabe do que está fazendo, que com isso Ele está cuidando de você. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: você precisa ser machucado às vezes. Precisa, pastor. Precisa, Jadson. Precisa. Lucas, Deus falou que vai me usar muito. Coisa boa. Deus falou que vai me levantar. Coisa boa. Mas deixa eu te contar uma coisa.
para que Deus faça tudo o que Ele quer fazer, Deus vai colocar muita coisa que incomoda no seu caminho. E não vai arrancar. Pronto. Não vai. Não. Gente, se Paulo orou 3 dias, 3 vezes, virou uma campanha, Deus não arrancou. O apóstolo Paulo, imagina nós, que pensa 2 vezes para vir no dia que tem culto com chuva. O cara que passou por naufrágio, prisão, açoite, Deus não quis fazer. Imagina nós. Jejum até meio-dia, achando que tá dando tem uns vermes aqui dentro que vai morrer. Acredite, existem coisas que nós temos necessidade de viver. Existem coisas que machucam, que temos necessidade de ouvir. E eu vim dizer para você aqui hoje, eu sei que esse tipo de palavra incomoda, mas estou tranquilo, porque eu tenho uma certeza: o Espírito Santo está querendo fazer alguém entender essa noite que nós temos necessidades de sermos maltratados às vezes, machucados às vezes, feridos às vezes. Nós temos necessidade de ver as coisas dando errado às vezes. Nós temos necessidade de ver Deus não usar a gente às vezes. Nós temos necessidade de ver as coisas caminhar para rumos diferentes do que a gente queria às vezes. Temos. Acredite, o homem não tem estrutura tão boa para viver tudo de bom o tempo todo. A gente não tem. A gente não tem estrutura para não ver nunca uma gripezinha num parente. Não tem. Que isso, Lucas? Não temos. Nós não temos estrutura para viver uma vida em que nada dá errado. A gente precisa às vezes perder algumas coisas. A gente precisa às vezes chorar. A gente precisa às vezes olhar e dizer: o que vai ser agora? A gente precisa passar por algumas coisas. Só que às vezes a gente está tão cheio de si, de verdade, a gente está tão se sentindo bom, que a gente não tem facilidade para olhar e dizer: eu precisava disso daí para administrar melhor. Eu precisava de ouvir do meu filho que eu não sou o melhor amigo, para ver se eu abria o olho para o jeito que eu estava criando. Eu precisava ouvir daquela menina que eu não sou o rapaz que ela tanto quer, para ver se o ego em mim dá uma murchada. Eu precisava ouvir o patrão dizendo: você não é o melhor funcionário aqui. Preciso dizer uma verdade: apesar de você ser a morada do Espírito, apesar de você ser instruído por Ele, nós precisamos. Por quê? Porque se não formos feridos, infelizmente perderemos a fé ao longo do caminho. Se não formos feridos, vou te falar uma verdade: crente que não é ferido termina a vida longe da cruz. Crente que não é ferido termina a vida longe do casamento. Crente que não é ferido termina a vida com os filhos rejeitando ele. Crente que não é ferido, eu vim pregar para alguém que o Senhor está hoje lhe fazendo reconhecer a necessidade de ser ferido ao longo do caminho. Então, por favor, se quiser levantar a mão, não levante crendo que Ele vai fazer. Não é isso, eu não estou dizendo que Ele vai fazer. Eu estou dizendo que apesar dEle não fazer, nós precisamos reconhecer que Ele é bom e que nós carecemos de algumas feridas. Nós precisamos. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: você precisa ser ferido para não morrer. Precisa.
está indo tudo tão bem. Enquanto você não tiver estrutura para viver tudo tão bem e não se exaltar, enquanto você não tiver estrutura para ouvir elogios e continuar servindo a Jesus e ao seu pastor, enquanto você não tiver estrutura para ter mais dinheiro que os parentes na sua casa, o Senhor vai te ferir. Vai ferir. Vai ferir. Vai ferir. Vai ferir. Eu vim dizer para você que não é o diabo que está ferindo. Não. É porque o diabo se levantou. Calma aí, gente. O diabo não tem esse poder para ferir somente, não. Ele destrói. Você não está destruído, você está ferido. O Senhor está dizendo: eu sou o causador dessa ferida. Se eu não te ferir agora, daqui uns dias eu te perco. Se eu não te ferir agora, daqui uns dias, quando eu fizer alguma coisa, ninguém quer mais olhar na sua cara. Se eu não te ferir agora, você não cumprimenta mais o irmão lá na porta quando eu fizer na tua vida. Se eu não te ferir agora, você vai abandonar a tua casa quando tudo der certo. Se eu não te ferir agora, você vai pegar o carro que eu te der um dia e vai ficar esbanjando na cara dos seus parentes que não acreditaram em você. Se eu não te ferir agora, quando crescer ministerialmente, você não vai entender o valor daquilo que eu te dei. Se eu não te ferir agora, você não vai ter estrutura para ajudar um dia no reino de Deus. Você precisa ser ferido. Você precisa ser ferido. Você precisa ser ferido. Ah, Lucas, eu queria tanto que Jesus levasse embora. E o Senhor está dizendo: existem coisas que eu vou levar, existem coisas que eu vou arrancar, mas existem coisas que você não pode viver sem elas. Eu vou usá-las para manter os seus pés firmados aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Que a ambição pelo crescimento não segue o entendimento que você tem de passar por algumas coisas, o entendimento que você tem da necessidade de ser ferido. Queira crescer, queira viver coisas grandes, mas nunca se esqueça: vez ou outra, Deus vai me ferir para me manter na sua presença. Eu vou terminar. Paulo foi ferido por Deus. E Paulo diz assim: eu reconheço que eu preciso ser ferido. Eu reconheço que eu preciso ser ferido. Quer um conselho? Pare de ficar dizendo para todo mundo que tudo que acontece com você é trágico, que tudo aquilo que dói é ruim. Aprenda que você precisa às vezes de ver uma porta fechando mesmo depois de ter se esforçado tanto. Aprenda que você precisa viver alguns dias a mais no cursinho. Não dá para ir agora para a faculdade, ele precisa te ferir mais um pouco. Se Deus não te ferir, ele vai te perder. Então, enquanto for necessário para não te perder, Deus vai te ferir. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: você precisa ser ferido. Você precisa ser ferido. Precisa. Paulo diz: eu preciso para que eu não venha me exaltar. Paulo não tem essa coisa de que não, eu não corro esse perigo. Paulo diz: se ele não me ferir, pode ser que eu me exalte. Escute. Aí Paulo vai dizer assim: ele colocou o espinho na carne e eu orei 3 vezes. Orei a ele dizendo: tira de mim, afasta de mim.
leva para longe. E Deus não fez. Deus não levou. Gente, Paulo tinha uma moral com Deus. Só que mesmo assim o Senhor disse: não vou arrancar. E aprenda uma coisa: a oração é a arma mais poderosa, mas a oração nunca vai alterar os planos de Deus. Escute, se o plano de Deus for te ferir, você pode orar. Lucas, eu vou chamar aquelas irmãs da oração, aquelas irmãs que marcham e o inferno treme. Chame quem você quiser. Se Deus não quiser arrancar aquilo que incomoda, Deus não vai arrancar. E aqui eu vou dizer, é por isso a gente precisa parar de pedir para Deus tirar aquilo que Ele não vai tirar, e parar e passar a perguntar a Ele: Senhor, será que eu necessito mesmo disso daqui? Escute, Paulo orou 3 vezes, Deus não fez. Não fez. E não é que Paulo não sabia orar, e não é que Paulo não tinha intimidade e comunhão para isso. É porque Deus decidiu não abrir. É porque Deus decidiu não mudar. Escute, eu disse lá no começo da bondade de Deus. Esse Deus bom vai fazer isso às vezes. Vai decidir não responder algumas orações. Vai decidir não fazer tudo do nosso jeito. E ainda assim, nós precisamos continuar orando. Aleluia! Aleluia! A oração não é poderosa porque arranca o que incomoda. A oração é poderosa porque te acalma com aquilo que machuca. Aleluia! Deus não é que Deus não responde, é que Deus não fez. Escute, termino aqui. Paulo orou 3 vezes, Deus não tirou. Só que a Bíblia diz que o Senhor falou com Paulo. Aleluia, que coisa boa, né? Se ele não fizesse nada, ele seria Deus, tudo bem. Só que olha que coisa maravilhosa, Deus não fez, mas Deus fez algo de muito especial. Deus resolveu falar com Paulo. Escute, não rejeite a voz de Deus só porque a voz dele não te concede aquilo que você tanto pede. A voz dele por vezes trará aquilo que a tua alma carece. E Paulo diz: eu não orei, eu orei, mas ele olhou para mim e disse assim: ô Paulo, a minha graça te basta. Ô graça. Sabemos da graça que nos permite alcançar por meio da fé a salvação. Mas a graça de Deus é mais do que isso. A graça de Deus, por aquilo que Paulo diz, é aquilo que consegue me fazer permanecer com aquilo que incomoda. Vou te falar uma coisa: o poder de Deus é necessário para que a gente expulse os demônios, cure os enfermos. Mas a graça de Deus é necessário para que a gente viva com aquilo que incomoda. Vou te falar uma coisa: nem todos os parentes são maravilhosos. Nem todos aqueles que têm o nosso sobrenome a gente tem tanta vontade de estar junto. Só que tem uma coisa: é parente, não tem outro jeito. Vai ter que viver junto. E uma coisa o Senhor está dizendo: não vai dar para arrancar. E aquilo que não dá para arrancar, eu te dou força através da graça para conviver. Olhe para mim, a graça de Deus é aquilo que nos dá estrutura para conviver com o que incomoda. O mundo não carece só de crente cheio do poder, o mundo carece de crente cheio da graça. Porque crentes graciosos trazem outra visão ao mundo. Crentes graciosos fazem com que as pessoas olhem com outros olhos para todas as coisas. Crentes graciosos ajudam tanto. É tão bom, gente, andar do lado de gente graciosa. Ah, que coisa chata é andar do lado de gente que não tem graça. Tudo que incomoda, não pode. Alguém fechou ele na estrada
vira uma guerra. Não precisa nem ouvir uma palavra difícil, é só ver alguém incomodando às vezes na rua, no WhatsApp. É só isso e você perceberá o nível de graça. Vou te falar uma coisa: crentes graciosos ajudam a trazer para os pés de Jesus aqueles parentes que jamais entraram numa igreja. Na tua casa, teus parentes que não servem a Jesus não virão a graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus. Lucas, eu achei que era só louvar para eu suportar aquilo que incomoda. O Senhor está dizendo, precisa mais disso. Você vai precisar de graça para isso. Crentes que não têm graça param com o primeiro incômodo. E te falar uma coisa: a nossa geração necessita urgentemente da graça, porque nunca tivemos um tempo com tantas coisas incomodando os nossos ouvidos. Liga a televisão e você vai ver. Abre o seu Instagram e você vai ver algumas notícias que incomodam o ouvido dos crentes lavados, remidos. A vida não é fácil. Dizer para você, que bom, pastor, se depois das bênçãos no altar não tivesse mais nenhuma dificuldade no casamento. Que bom. Que bom se depois de apresentar o bebê aqui na igreja, a gente não precisasse mais guerrear pelos nossos filhos. Que bom. Que bom se ao abrir uma empresa, a oração do pastor evitasse todo o tipo de momento ruim financeiro. Mas não é assim. A vida é guerra. A vida é difícil. A vida é luta. E se alguém discorda, possivelmente você não está vivendo. A vida é difícil. E vou dizer uma coisa: ou a gente mergulha urgentemente dizendo, me encha da tua graça, ou a gente não vai conseguir chegar até o final da vida carregando tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Tem dia que para continuar casado, a gente não precisa de uma palavra bonitinha. Vou te falar uma coisa: tem dia no casamento, e os que estão casados sabem, que se não for a graça de Deus, não tem nada que segura. Nada. 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 Não tem saída, não tem relação sexual, não tem nada. A única coisa que segura famílias, a única coisa que segura um ministério, a única coisa que se... Desculpa, eu já disse, Senhor, só podia matar algumas pessoas, só podia levar algumas pessoas. Já disse sobre parentes isso. Que isso, Lucas? Desculpa se eu estou sendo muito humano aqui em cima desse púlpito, mas a verdade é essa, que tem hora que a gente vai orar de forma desesperada e Deus não vai mudar nada. Só que tem uma coisa: o Senhor está dizendo para alguém, a minha graça basta. Quando Ele diz a minha graça basta, em outras palavras Ele estava dizendo para Paulo, eu não preciso arrancar isso daí para você viver, eu não preciso mudar isso daí para você persistir. A minha graça basta. Jesus abre as portas. O Senhor está dizendo, a minha graça te basta. Senhor, por favor, me muda de emprego. O Senhor está dizendo, a minha graça te basta. Senhor, conserta essa pessoa. E o Senhor está dizendo, a minha graça te basta. Dá uma olhada para alguém, aqui eu termino. Olha para ele ou para ela e diz assim, a graça de Deus basta diante de tudo o que incomoda.
vim pregar sobre o poder da graça. E talvez tem crente que serve a Jesus, mas não consegue crer na graça desse jeito. Como assim? Dá para viver com aquilo que incomoda? Dá. Dá para continuar naquele lugar? Dá. Dá para... Dá. Dá sim. A graça te basta. A graça te basta. A graça te basta. Você pode levantar a sua mão ao céu, sim. Repita comigo e diga: Senhor, eu reconheço que existem coisas que doem. Diga: Jesus, eu já orei pedindo para o Senhor arrancar, mas essa noite eu venho à tua presença pedir ao Senhor que, se o Senhor não quiser mudar mais, me dê pelo menos a sua graça. Eu preciso orar por alguém. Posso, pastor, chamar? Eu preciso orar por alguém que está aqui, que está dentro do que eu estou pregando, envolvido com coisas que incomodam, e que você não sabe mais como conviver, mas que você reconhece essa noite o poder da graça. E apesar de ser crente, você sabe que está um pouquinho vazio da graça. Está difícil, não está aguentando mais. E o Senhor está dizendo: eu vou te banhar da minha graça essa noite. Aonde tiver alguém, eu quero orar por você. Sai do teu lugar e vem aqui. Vem. Me ajuda, Janson. Vem. Eu estou esperando. Não tem um, não tem dois, não tem três. Tem um bocadinho de gente que precisa chegar aqui. Venha. Venha. Não estou dizendo que você não crê, eu só estou dizendo que você precisa mais da graça de Deus. Você que está com vontade de largar tudo, vem. Nunca falha. Você que, se depender de você, a tua vida vai ser destruída porque você não quer mais. Vem. Você que já disse que nos próximos dias assina o divórcio, vem. A graça de Deus vai mudar algumas decisões aqui essa noite. Vocês que estão chegando aqui na frente, fecha os olhos de vocês. Eu queria que você clamasse agora pela graça dele. Conta pra ele como é que você tá. Conta pra ele, conte. Lucas, mas eu vou dizer pra ele que eu tô com vontade de sair lá de casa. Diga pra ele, pode falar tudo. Lucas, mas eu vou dizer pra ele que eu tô com vontade de sair da igreja. Fale pra ele, fale tudo. Conta agora pra ele. E no meio disso o Senhor vai banhar a tua alma de graça. Conta pra ele também. Tua história não acaba hoje.
Pra frente. Ore. Seja abraçado pela graça, seja abraçado pela graça, seja abraçado pela graça. Tens o meu mundo em tuas mãos. Vamos! Nada é
voltar para casa hoje vazio dessa graça. Eu me coloco diante do Senhor para interceder por alguém agora, que veio aqui à frente, ou até mesmo que não veio, porque teve gente que não veio, porque a coisa tá tão difícil que tá sem força até para caminhar. Mas eu peço ao Senhor, dê a eles a graça que muda o sentimento que existe em nós em relação ao que incomoda. Eu sei, Jesus, que sessões terapêuticas talvez pode não levar eu a amar o meu pai, e aqui eu me coloco no lugar de alguém, mas a tua graça é capaz de mudar o sentimento que tem em mim. Paulo disse que tem prazer com aquilo que incomoda. Dê a eles essa graça, já que algumas coisas não vão ser mudadas mesmo, já que tem coisa que não vai ser alterada, já que tem coisa que não vai sair, já que tem gente que não vai ser tirada tão fácil. Nos dê da tua graça. E eu peço ao Senhor, aonde tiver um coração aqui que esteja em pedaços, aonde estiver uma alma cansada, pinga com uma gota da graça do Senhor sobre eles. Derrama dessa graça sobre a alma deles aqui agora. Se a conta bancária não vai mudar no próximo mês, e nós teremos que ouvir os questionamentos daqueles que andam conosco sobre o que iremos comer, sobre o como iremos pagar, já que isso não vai mudar tão rápido, então nos dê hoje, agora, por favor, da tua graça que nos faz conseguir conviver com isso, já que o enfermo não vai ser curado talvez agora, então nos dê graça para ver aquele parente que nós tanto amamos sentindo tanta dor, já que as portas não vão se abrir agora, então nos dê graça para conviver e nos alegrar com ela fechada. Senhor Jesus, a tua graça muda o sentido das coisas em nós, a tua graça vivifica os nossos corações. Eu peço e termino a minha oração dizendo: enche os teus filhos dessa graça agora, graça agora, graça agora. Se eu passar pelo vale, através da graça, cure através da graça. A igreja que ficou aí, fica de pé, por favor. Aquele que me guarda, me guarda. Se você pode, levanta a mão e canta. Em teus braços é meu descanso. 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 E se eu passar, se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Pois em teus braços é meu descanso. Em teus braços é
Todos fechem os olhos em momento de intercessão agora. Todos fechem os olhos. O ambiente hoje é carregado da presença do Espírito. O Espírito Santo é quem convence. O Espírito Santo é quem traz para o trono. O Espírito Santo é quem nos mostra a necessidade que temos de um Salvador. Tem alguém aqui essa noite que depois dessa palavra, depois dessa ministração, depois de tudo que aconteceu aqui, tem alguém aqui essa noite que entrou afastado, desviado, fraco, que gostaria de reconciliar com Jesus? Se tiver alguém, eu queria que viesse aqui à frente para nós podermos orar por você. Eu acredito que tem uma alma que foi alcançada aqui hoje. Pergunte para alguém que está ao seu lado aí: você está afastado? Você quer voltar para Jesus hoje? Pergunte para alguém, evangelize. Seja um evangelista agora. Seja um evangelista agora. Se tiver, traz alguém aqui para Jesus. Traga alguém até a frente que precisa reconciliar, que deseja reconciliar. Pega na mão de alguém, traga aqui para frente. Estamos recebendo uma pessoa aqui. Não, tem que ter alegria no seu coração, irmão. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Tem mais alguém que gostaria? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Estenda sua mão em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos essas vidas ao Senhor, meu Deus. Estão aqui fazendo um concerto contigo, Pai. Já conhece a tua palavra, já conhece, Senhor, os teus mandamentos. Estão aqui dizendo que o Senhor é o Salvador da vida delas e da vida deles. Pai, que se porventura tiver mais alguém para Jesus aqui, para o Senhor, Pai, nesta noite, que o Senhor possa dar forças a cada um deles para eles percorrerem este caminho, Pai. Que o Senhor conceda àqueles que não vieram outras oportunidades que somente o Senhor pode dar. Se tiver mais alguém para Jesus, pode vir aqui na frente, que Jesus quer te salvar. Existe o céu e existe o inferno, mas todo mundo que entrou aqui tem um só caminho, que é os céus. Se tem alguém, vem até aqui à frente, nós queremos orar por você. Tem duas pessoas aqui, eu acredito na terceira pessoa, e nós vamos dar um glória a Deus bem alto aqui. Cadê a terceira pessoa para Jesus, depois de ouvir uma palavra dessa? Jesus está salvando pessoas, e nessa noite Deus está operando algo aqui que pessoas não viveram ainda. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades. Tem a quarta pessoa para Jesus aqui? Meu pastor, o senhor pode fazer mais uma vez uma oração por essas vidas? Pela tua boa mão, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, por salvar aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, por, ó Deus eterno, derramar da tua maravilhosa graça, e a tua graça nos alcançar aqui hoje. Que, ó Deus eterno, o nome, ó Deus eterno, de cada uma dessas pessoas seja escrito, ó Deus eterno, no teu livro, para que, ó Deus eterno, quando o Senhor, ó Deus eterno, raiar nas nuvens,
nuvens. Quando, ó Deus eterno, ouvir a trombetas, ó Deus eterno, sim, ó Deus eterno, soar. Quando o arrebatamento da igreja, ó Deus eterno, sim, ó Deus, vier, ó Deus eterno, sobre a terra, que cada um, ó Deus eterno, possa ouvir ao soar da trombeta, que possa ouvir, ó Deus eterno, a voz do arcanjo, e que possam, ó Deus eterno, subir no arrebatamento da igreja. Remai onde canamashere, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor aí, aleluia. Pode voltar para o seu lugar aplaudindo a Deus nessa noite. Nós já estamos terminando.